Oi, gente! Então, no vídeo anterior, nós falamos um pouquinho, iniciamos uma breve explanação sobre as dimensões do conhecimento. Nós vimos que a base ela está propondo 8 dimensões do conhecimento: a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. É importante a gente entender, como eu falei no vídeo anterior, que nós não precisamos trabalhar todas essas dimensões numa única aula. Mas é importante também a gente entender que elas não estão separadas, né, essas unidades. Embora eu trabalhe a experimentação, a análise numa aula, a compreensão e uso e apropriação na outra, é importante que a gente entenda que elas são separadas apenas didaticamente, mas que uma necessita da outra para que sejam bem desenvolvidas. A gente pode ver também que não há, segundo a base, uma hierarquia entre essas dimensões. Né? Eu não ensino primeiro a experimentação para depois ensinar o aluno a análise. Eu não ensino primeiro o protagonismo comunitário para depois a construção de valores. Né? Não importa a ordem, não tem uma ordem necessária para o desenvolvimento desse trabalho, né, nas unidades temáticas, por exemplo. Cada uma dessas dimensões do conhecimento, ela tem exigências diferentes e tratamento de abordagens diferentes que vão depender aí do grau de complexidade para que se tornem relevantes e significativas para o aluno. Mas é importante a gente também considerar que o aluno ele tem esses momentos de experimentação, tem o momento de fruição na aula, tem um momento para parar e refletir sobre a ação, tem um momento para discutir a questão do protagonismo comunitário. Então, esses momentos é preciso que também eles fiquem demarcados para o aluno. Né? E, se possível, até mesmo a gente explicar um pouquinho para eles, uma vez ou outra, esses momentos, essas dimensões são trabalhadas na aula. Considerando as características dos conhecimentos e das experiências próprias da educação física, é importante que cada dimensão dessa do conhecimento ela seja sempre abordada de modo integrado com as outras, né? Levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e, é claro, a característica subjetiva. Cada aluno vai experimentar de um modo, cada aluno vai analisar de um modo diferente. A fruição é algo que é muito subjetivo, que vai depender de como cada aluno vai interagir ou não com aquela determinada atividade. Assim, não é possível operar com essas dimensões, né? Operar como se as dimensões do conhecimento pudessem ser tratadas de forma isolada ou sobreposta. Né? Eu ensino primeiro uma e depois a outra. Elas estão interrelacionadas, interconectadas entre si. Tá? Então, essas são as dimensões do conhecimento e é importante que a gente depois faça um aprofundamento, né? Volta lá para a base, vai ler sobre cada uma delas. Aqui é uma comparação, né, a partir de um estudo de Darido, de 2017, a gente tem aí cada uma das dimensões do conhecimento propostas pela base e as dimensões do conteúdo propostos pelo PCM, né. A experimentação seria mais procedimental, uso e apropriação também mais procedimental. Na minha concepção, embora a Suraya ela diga que não há uma relação com a dimensão do conteúdo, né, dos PCNs, eu diria que a fruição também ela é mais procedimental, né, a reflexão sobre a ação também procedimental, construção de valores atitudinal, análise e compreensão conceitual, né, e o protagonismo comunitário atitudinal. Então, essas são as relações das dimensões do conhecimento com as dimensões do conteúdo proposto pelos TCMs. E aí a gente entra agora então nas competências específicas da educação física para o ensino fundamental, e aí dá também para a gente fazer uma relação com os parâmetros curriculares nacionais, né? Aqueles depois mais curiosos podem voltar lá no documento e tentar fazer algumas comparações. A base ela vai apresentar 11 competências para a educação física para o ensino fundamental. O primeiro é compreender a origem da cultura corporal do movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual.
Então, é importante que o aluno ele tenha essa competência de relacionar a cultura corporal de movimento com a vida social, né, coletiva e individual. Saber planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo, né. Lembra que a competência, eles vão terminar o ensino fundamental com essas competências, tá? Não é já iniciar sabendo de tudo isso. Uma terceira competência é considerar as práticas corporais como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e sua representação simbólica como forma de expressão dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social. Ou seja, é importante que após o ensino fundamental, o aluno reconheça as práticas corporais como essa forma de representar, né, simbolicamente a expressão dos seus sentidos, emoções, das experiências do ser humano em sociedade. Refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais, né? Então, é uma outra competência que o aluno, ou seja, saber utilizar determinadas práticas e saber se elas apresentam essa relação, né, de saúde e doença nos diferentes contextos. Competência para identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética, né? Assim, é bem próximo do que está proposto nos PCNs, por exemplo, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas com relação às diferentes práticas corporais. Sexta competência, identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. E aí a gente tem vários exemplos na mídia, né, no futebol, né, no basquete, né, no vôlei. Então, diferentes eventos e momentos que podem ser trazidos à aula como forma de discutir, como forma para que o aluno reflita, conheça. Sétima competência, interpretar e recriar os valores, sentidos e significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam, ou seja, identificar todos os valores que são atribuídos a essas práticas, reconhecer, competência 8, né, as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos, com base na análise aí dos diferentes aspectos que envolvem essa prática. Opa, acho que eu pulei uma. 9. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento no contexto de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde, né? Ou seja, a prática, e aí tem muito a ver com o protagonismo comunitário, por exemplo, é saber usufruir dessa prática para que fora da escola, eu possa me tornar um sujeito mais autônomo em relação à utilização dessa prática para o lazer, para a promoção da saúde e para ampliar a sociabilidade. A 10ª competência, reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. Também tem muito a ver com o protagonismo comunitário. E a última competência, utilizar, desfrutar e apreciar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, essa é a última unidade que, na verdade, contempla todas, a última competência, né, que contempla todas as unidades temáticas que são propostas pela base, como uma forma de utilizar, desfrutar e apreciar todas essas que estão aí propostas. E nós temos ainda as unidades temáticas e os seus objetos de conhecimento e habilidades para cada nível de ensino, né? A educação física das demais componentes assume o compromisso claro com a qualificação para a leitura,
produção e vivência das práticas corporais. Por que leitura, né? Porque, como o Átila falou no vídeo, no primeiro vídeo, a educação física está inserida na área de linguagens e códigos, tá? Aqui essa parte para a gente ir lá para a tabelinha que vai apresentar aí, ó, primeiro e segundo ano, quais são os objetos de conhecimento que são trabalhados, terceiro ao quinto ano. No primeiro e segundo ano, a gente tem aí as brincadeiras e jogos da cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional, que é aquilo que eu falei, que vai atender à dimensão geográfica. Do terceiro ao quinto ano, as brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e as brincadeiras e jogos de matriz africana e indígena. Ah, professora, mas isso quer dizer que eu só posso ensinar os jogos de matriz africana e indígena no terceiro ano? Não, eu posso ensinar no primeiro e segundo ano. No entanto, eu não posso deixar de ensinar brincadeiras e jogos da cultura popular, comunitária e regional. Então, o aluno aqui ele tem que sair do primeiro e segundo ano tendo visto as brincadeiras e jogos da cultura popular, comunitária e regional. E do terceiro ao quinto, as brincadeiras e jogos de matriz africana e alguns jogos do Brasil e do mundo. Tá? Quanto aos esportes, o que é que o aluno aprende no primeiro e segundo ano? Os esportes de marca e de precisão. Já do terceiro ao quinto, ele aprende os esportes de campo e taco, rede e parede, divisória e de invasão. Isso não quer dizer que eu não possa também aqui fazer algum esporte de marca ou algum esporte de precisão. Eu posso, mas esse esporte é mais trabalhado do primeiro e segundo ano. Tá? As ginásticas. Até o quinto ano, o aluno só deveria ver a ginástica geral, mas isso não quer dizer que eu não possa mostrar para ele, já no quinto ano, a ginástica de condicionamento físico, por exemplo, né? As danças. No primeiro e segundo ano, as danças do contexto comunitário e regional, veja que está muito parecido com os jogos do contexto comunitário e regional também, as danças do Brasil e do mundo e as danças africana e indígena. Veja que tanto os jogos quanto as danças, elas estão respeitando essa questão da territorialidade, né? Brasil e mundo, e contexto local e regional, Brasil e mundo. E as lutas, elas estão presentes somente a partir do terceiro ano, mas aqui eu posso, por exemplo, fazer algumas atividades de combate. Não impede que eu faça, mas a prioridade é ensinar no primeiro e segundo ano essas 4 unidades temáticas, brincadeiras de jogos, esportes, ginásticas e danças. Distribuir aqui toda a minha carga horária nessas 4 unidades temáticas, ou eu posso trazer alguma dessas unidades para cá para complementar, ok? Então, no terceiro ao quinto ano, os alunos vão aprender as lutas no contexto comunitário e regional. Isso não quer dizer que no terceiro ano ele vai ver lutas no contexto comunitário e regional, no quarto ano e no quinto ano. Não, eu posso trabalhar um tipo de luta do contexto comunitário e regional no terceiro ano, um outro tipo no quarto e outro tipo no quinto. Contanto que o aluno compreenda essa progressão que está sendo colocada em relação ao contexto comunitário e regional. Da mesma forma, os esportes. Eu posso trabalhar aqui os esportes de campo e taco. Eu posso iniciar, né, alguma coisa bem básica, uma introdução ao golfe, ou um mini golfe, né, ou um beisebol. E aqui, nos esportes, o squash, aqui nos esportes de rede e parede, eu posso ensinar o voleibol, ou eu posso ensinar também aqui o badminton, ou eu posso ensinar a peteca. Nos esportes de invasão, eu posso escolher o futebol, eu posso escolher o basquete, ou eu posso escolher o handball, ou eu posso definir isso também junto com a turma, tá? Aí a educação física no primeiro e segundo ano, né, já é uma repetição do que está lá, que está bem, um pouquinho maior, né, para vocês poderem destacar bem. A partir daqui, cabe a cada escola desenvolver quais conteúdos serão realizados para cada uma desses objetos de conhecimento. Aqui são as habilidades. A gente vai observar que o EF é ensino fundamental, primeiro e segundo ano, educação física, habilidade 1,
Aí vocês vão perguntar, professora, eu devo ensinar só a habilidade 1, depois a 2, depois a 3? Não. Isso é só para uma questão de quando for feito a avaliação, os indicadores vão ser dados a partir desses códigos, tá? Para desenvolver as questões, que são os descritores das questões, na verdade, são esses códigos. O EF é ensino fundamental, primeiro e segundo ano, a educação física, a habilidade 2. Tá? Então, aqui são as habilidades, e essas habilidades, por exemplo, correspondem com as unidades temáticas ou com os objetos de conhecimento. A unidade temática, brincadeiras e jogos. Qual o objeto de conhecimento? Jogos do contexto comunitário e regional. E aí o aluno com a habilidade experimentar e fluir diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional. E o que ele precisa? Reconhecer e respeitar as diferenças individuais de desempenho dos colegas. A habilidade 2 também está relacionado com a unidade temática, brincadeiras e jogos, e com o objeto de conhecimento, jogos do contexto comunitário e regional. E qual é a habilidade? Explicar por meio de múltiplas linguagens, corporal, visual, oral e escrita, as brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. Ou seja, no final do segundo ano, o aluno ele tem que ser capaz de explicar alguns desses jogos, de demonstrar por meio de linguagens corporal, visual, oral e escrita que brincadeiras e jogos são essas do contexto popular e regional. Por exemplo, o pega-pega, né? O pique-esconde, o carimba, que são atividades e que a gente sabe que isso já faz parte do repertório motor e do repertório cultural desses alunos, tá? Eu não vou ler todas depois, e é importante a gente saber que a habilidade 3, ela está relacionada ainda com a unidade temática, brincadeiras e jogos. Já a habilidade 4, aliás, também a habilidade 4 está relacionado com brincadeiras e jogos. A quinta, ela está relacionada com os esportes, com a unidade temática esportes, né? Esportes de precisão e esportes de marca. A habilidade 6 ainda também está relacionada com a unidade temática esportes e com o objeto de conhecimento, esportes de marca e esportes de precisão. Isso é muito importante reconhecer, tá, gente? Já a habilidade 7 está relacionado com a ginástica, com a unidade temática ginástica e com o objeto de conhecimento ginástica geral. A habilidade 7 e a habilidade 8. A habilidade 9 também e a habilidade 10 da mesma forma. Já a habilidade 11 está relacionada já com a unidade temática dança e com o objeto de conhecimento, danças do contexto comunitário e regional, a habilidade 11, 12, tá bom? E aí, a gente vem para a educação física do 3º ao 5º ano, a gente também já viu quais são as unidades temáticas e os objetos de conhecimento. Vejam que as unidades temáticas que vai ficar de fora, a única que vai ficar de fora são as de aventura, né, de brincadeiras e jogos. Nós vamos ver as brincadeiras e jogos populares do mundo e jogos de matriz africana e indígena, os esportes de campo e taco, rede, parede e de invasão, a ginástica continua sendo a ginástica geral, as danças do Brasil e do mundo de matriz africana e as lutas do contexto comunitário e regional. E a gente vai ver que as habilidades exatamente corresponder a essas unidades temáticas, tá? Que, novamente, a gente não vai ler. Vocês vão depois pegar a apresentação, eu vou passar aqui cada uma delas e vocês vão poder depois ler com calma, né? Mas sempre lembrando, ó, ensino fundamental, 3º, 5º ano, a educação física, habilidade 1, que está relacionada com a unidade temática jogos e brincadeiras, tá? Um objeto de conhecimento, jogos e brincadeiras populares
vestibulares do Brasil e do mundo. A habilidade 1, a habilidade 2, a 3 e a 4. Já a habilidade 5, 6 está relacionado com os esportes, a habilidade 5 e 6, com a unidade temática esporte e o objeto de conhecimento, esporte de campo e taco, rede, parede e invasão, tá bom? A habilidade 7 e 8 vão estar relacionados com o objeto de conhecimento ginástica, com a unidade temática ginástica e objeto de conhecimento ginástica geral. A habilidade 9 e 10 com a dança, e 11, né, e 12 com a dança, e a habilidade 13, 14 e 15 com as lutas. A gente vai ficar aí, aliás, eu vou avançar mais um pouquinho, tá? Que é a educação física nos anos finais. Só apresentar aqui mais à frente, pronto, vou só apresentar essa tabela e aí a gente finaliza. Aqui, mesma coisa do anterior, a gente tem as unidades temáticas, o que vai ser inserido aqui, as práticas corporais de aventura, que não apareceram, né, do primeiro ao quinto ano. Aqui a gente vai ter os níveis de ensino sexto e sétimo, oitavo e nono. Os jogos e brincadeiras, ele só está presente até o sétimo ano, segundo a base, mas como eu falei, esse conteúdo ele pode entrar, né, no oitavo e nono, contanto que ele não deixe de acontecer nos anos anteriores. Os esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatório vão estar presentes do sexto ao sétimo ano. Rede, parede, campo e taco, invasão e combate. Né? Vejam que os esportes de combate vão aparecer pela primeira vez só no nono ano, no oitavo e nono ano. A ginástica de condicionamento físico no sexto e sétimo, e de condicionamento físico e conscientização corporal, oitavo e nono. As danças urbanas no sexto e sétimo, e as danças de salão no oitavo e nono. As lutas do Brasil, sexto e sétimo, e as lutas do mundo, oitavo e nono. E as práticas corporais de aventura no sexto e no sétimo ano, e as práticas corporais de aventura na natureza, oitavo e nono ano. Essa apresentação toda, ela vai estar disponível para vocês, né? E aí vocês vão poder ler aqui mais à frente, vocês vão poder encontrar de forma melhor organizada, né, e distribuída as habilidades. Lembrando novamente aqui, ó, ensino fundamental, sexto e sétimo ano, habilidade da educação física. Então vocês vão poder depois dar uma lida, estudar com calma e conhecer um pouco mais sobre essa temática que é a Base Nacional Comum Curricular. E esse tema, gente, ele é muito importante para a disciplina de currículos, programas e avaliação, porque, na verdade, a elaboração hoje do currículo, ele vai depender do que está sendo proposto pela base, ou seja, a base ela vai ser esse referencial que vai orientar o professor para elaborar o currículo na escola. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.